Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Aproximadamente quase 2 anos atrás, peguei uma mensagem nesse texto também. E hoje, minha mensagem de hoje ia ser diferente, ia ser lá em Atos capítulo 9, mas Deus, hoje de manhã, mudou a mensagem no meu coração. Estava preparando para pregar sobre um vaso escolhido. Nós somos um vaso escolhido de Deus. Como Saulo ali foi um vaso escolhido de Deus, todos nós também somos um vaso escolhido de Deus. Mas Deus mudou a mensagem e essa manhã na escola bíblica dominical eu pude participar ali, né? Tem algumas vezes eu não participo e sempre às vezes o Estevam está comigo e o Dinho lecionando ali. Foi uma grande bênção sobre questão de lançar a mão arada, a não olhar para trás, porque aquele que olha para trás não é ao reino, e trazendo para o nosso lado, e foram mencionados vários assuntos ali, sobre servir, sobre a igreja, e que ressaltou de eu dar a minha mensagem, e lógico, em oração, em direção de Deus, quando o irmão Bebeto falou assim que veio deixar a sua filha aqui para o curso de jovens. Prazer que ele tinha deixar a Heloísa aqui, saindo ali, deixou a Kênia, saindo ali, virando ali, viu 2 meninas passando com roupas indecentes, indo já acho que para alguma festa ou para algo desse tipo, e ele hoje tendo a sua filha aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Ele estava onde ele estava, tranquilo, em paz, porque a sua filha estava servindo ao Senhor. E nós, irmãos, refletindo sobre isso, nós temos o privilégio, e nós somos privilegiados pelo Senhor, porque nós temos uma igreja de portas abertas para qualquer pessoa que quer aprender a cultuar ao Senhor. As portas estão abertas. Nós louvamos ao Senhor por isso. No texto, no hino que nós acabamos de cantar, mais perto quero estar de ti, realmente só depende de nós, porque o sacrifício na cruz do Calvário já foi feito por nós, então só depende de nós estar mais perto de Deus. Então, a minha mensagem, o título da minha mensagem hoje é: o que Cristo significa para nós? O que Cristo significa para nós? Em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25, diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos com verdadeiros coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia. Oremos. Pai, nós te agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor concede a nós, filhos do Senhor, de chegar na casa do Senhor para poder cultuar a um Deus que é vivo, um Deus que é verdadeiro, um Deus que merece todo o nosso louvor, Pai. Que toda a honra e toda a glória seja dada somente ao nome do Senhor, que é o merecedor de tudo, Pai. Que as nossas vidas sejam para glorificar e honrar o seu santo e bendito nome. Obrigado também, Pai, pelo privilégio que o Senhor concede a mim de trazer a palavra do Senhor. Fale comigo, Senhor, como o Senhor já tem falado, fale com os irmãos através da palavra do Senhor. Que nós possamos sair daqui, Pai, mais uma vez entendido, Pai, sobre a nossa casa que nós temos aqui para louvar ao Senhor. Nós
louvando e nós agradecemos ao Senhor por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que Cristo significa para nós? Cristo, Ele nos salvou, Ele nos transformou, Ele nos libertou. Nós vemos aqui no texto 19, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, temos confiança por causa de tudo quanto o Senhor Jesus Cristo realizou em nossas vidas. Temos ousadia, temos o livre acesso pelo sangue de Jesus, o caminho que foi aberto para nós, filhos deles, de cultuar ao Senhor. Nós temos esse livre acesso. Nós, no texto dele, repara que tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. E o santuário é a casa de Deus. Nós temos que ter ousadia. Nós devemos estar alegres por estar na casa do Deus vivo, estar na igreja onde é pregada um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que liberta as pessoas. Este é o nosso Deus que nós servimos. Então nós devemos sempre regozijarmos no Senhor, estar sempre alegres em estar na casa de Deus, cultuando ao nosso Deus, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós vemos aqui no texto que o escritor ele nos orienta para nós termos ousadia em entrar no santuário de Deus, que é a casa do Senhor. Jesus é o caminho vivo rumo à presença de Deus. Nós vemos no versículo 20 aqui que fala: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Irmãos, nós nascemos de novo quando nós convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nascemos de novo. Nós temos um novo caminho a trilhar em nossas vidas. Nós temos novas coisas a ser realizadas em nossas vidas. E uma dessas coisas a ser realizada em nossas vidas é que nós somos novas pessoas. Então, as coisas velhas que nós praticávamos antes, nós não devemos praticar mais. Coisas que não agradavam a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Nós vemos aqui dizer que nós entraremos na presença de Deus através do véu, quer dizer, através da carne de Jesus que foi ali na cruz do Calvário. Diante do lugar santíssimo do tabernáculo estava o véu que excluía e separava da presença de Deus. Para que os homens pudessem entrar na presença de Deus, este véu teria que ter sido rasgado em dois, a fim de que essa presença pudesse entrar na presença. Quando a carne de Jesus foi rasgada lá na cruz do Calvário, então os homens viram verdadeiramente Deus ali na cruz do Calvário. E nós também estamos aqui na nossa geração, nós podemos não presenciar com os nossos olhos, mas com relatos e documentários e a palavra de Deus que nos mostra, nos fala, nos ensina como foi ali no Calvário, quando Jesus Cristo foi crucificado. Toda a vida de Jesus nos mostra a Deus, mas é na cruz onde se revela em forma real e definitiva o amor de Deus por nós, pecadores. É ali na cruz do Calvário que mostra o amor de Deus por nós, pecadores. Assim como rasgou o véu do tabernáculo, abriu o caminho à presença de Deus, também o rasgar da carne de Cristo Jesus revelou a grandeza total de Deus. Revelou a grandeza total de Deus. Em Jesus temos, pois, alguém que nos abre o caminho. Jesus Cristo, Ele abriu o caminho.
Ele abriu os nossos olhos e quer abrir os olhos das pessoas que estão lá fora também. Irmãos, lendo esse texto, estudando sobre Deus e vendo ali o sacrifício que Deus fez na cruz por nós, pecadores, nós não merecíamos, mas Deus não olhou as nossas fraquezas, as nossas falhas, e mesmo assim foi ali, foi crucificado, seu sangue foi derramado por nós, pecadores. E nós entendemos isso. E por isso que eu coloquei o título, o tema da mensagem, o que significa Cristo para nós? O que significa Cristo para nós? Jesus Cristo fez esse sacrifício, Deus fez esse sacrifício mandando seu Filho ali, Jesus Cristo, morrer por nós, pecadores. E o que Cristo significa realmente para nós? Nós vemos que Deus, Ele nos amou. Amém. Com todo o seu amor. Amém. E nós estamos amando a Deus, nós estamos honrando a Deus com todo nossas forças, todo o nosso vigor. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus é o sumo sacerdote. Voltando para o texto, Jesus é o sumo sacerdote de Deus sobre a casa de Deus. Vemos aqui, irmãos, que Deus, mostrando-nos o seu amor e oferecendo a Deus um sacrifício perfeito, a uma perfeita obediência ali na cruz do Calvário. No versículo 21 fala assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós temos esse sacerdote. Como vinha a função do sacerdote era fazer uma ponte entre o homem e Deus. Assim, pois, para expressá-lo de uma maneira muito simples, Jesus não só nos mostra o caminho que conduz a Deus, mas também nos leva ao sumo sacerdote. Amém. Ele leva a nós como sumo sacerdote de Deus. Nós vemos então, irmãos, que nós temos o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu ali na cruz do Calvário, morreu por mim, morreu por você. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o que faz a ligação nós com o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E pelo que Ele fez, já não há nada que nos feche as portas. Não há nada aqui que nos feche as portas. As portas foram abertas. Então não há nada. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e não será lançado no lago de fogo. Não será ali lançado no inferno e depois no lago de fogo, né? Então, irmãos, nós vemos que nós temos esse privilégio. Nós somos privilegiados porque nós temos a certeza da salvação. E continuando no versículo 22, diz assim: e chegamos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, nosso pecado, nosso corpo, a nossa vida que nós vivíamos antes foi lavada pelo sangue de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Irmãos, é uma bênção, é um privilégio que nós temos. Olha, nós somos muitos, mas muitos privilegiados. Não só nós, mas todo aquele, como diz, que invocar o nome do Senhor, tem esse privilégio de ser lavado, purificado pelo sangue de Cristo Jesus. Irmãos, tem a ideia de aproximação de Deus em nossas vidas. Nós vemos aqui que corações purificados
e uma certeza perfeita que o caminho a Deus está aberto para nós. Só Jesus pode purificar efetivamente o coração, o corpo do homem. Só Jesus. Sua purificação não é externa. Por sua presença e pelo seu Espírito purifica os pensamentos mais íntimos do coração e os desejos do ser humano até que fica realmente limpo. Só Jesus Cristo consegue fazer isso na vida nossa e na vida das pessoas que estão lá fora. Somente Jesus Cristo. Salvação e purificação, ser limpo, ser lavado, é somente pelo Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Jesus é aquele que realmente tem a esperança para todos. Jesus Cristo, Ele é a esperança para todos. No versículo 23 e 24 diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. 24. E consideremos-nos uns aos outros para nós estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, Cristo é a esperança para todos nós, e é a esperança para aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. É interessante, irmãos, uma confissão da esperança. Nós temos essa confissão, nós fizemos essa confissão quando nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E nós devemos estimular isso em nossas vidas para alcançar outras pessoas para ter essa esperança também. Como o texto nos diz aqui, irmãos, para nós estimularmos o amor e as boas obras. O amor é o que Cristo Jesus fez ali na cruz do Calvário. Este é o grande amor que nós devemos mostrar para as pessoas que estão lá fora. Este é o grande amor que nós temos aprendido aqui na nossa igreja. E este é a nossa tarefa como crentes em Cristo Jesus, de estimularmos o amor e levarmos as boas obras para aqueles que estão sem esperança lá no mundo. E nós temos tudo isso, irmãos. Por quê? Porque alguém se preocupou conosco, alguém pregou para nós. Nós temos agora uma igreja, nós temos vários ministérios, porque alguém trouxe essa esperança que está registrada na palavra de Deus para nós. Alguém mostrou para nós. Amém. Então, irmãos, nós vemos a importância da igreja. Isso eu só estou na introdução, tá? Vindo aqui no texto, nós estamos no versículo 24. Essa confissão, nós temos a confissão inabalável de fé no Senhor Jesus Cristo. Deus envolve a nossa esperança com a sua própria promessa, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Não é eu, miserável pecador, mas sim Deus. Amém. Ele é fiel. Amém. E Ele é perfeito. E Ele, quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. E está cumprindo a promessa dele. E muitas pessoas têm sido salvas, muitas pessoas têm se convertido ao Senhor, mas muitos ainda precisam ser salvos. Por isso, irmãos, que está registrado no texto aqui, que nós devemos estimularmos o amor, nós devemos pegar o amor que é Jesus Cristo, nós devemos anunciar as boas obras que é o Senhor Jesus Cristo, para que outros tenham a esperança também. E por isso que nós temos uma igreja, que nós viemos na igreja a cultuar um Deus que é vivo, verdadeiro. Nós viemos na igreja para aprender mais de Deus, para levar o que nós aprendemos mais de Deus para as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão sem esperança. Irmãos, com certeza vem a preocupação com os outros. Isso se manifesta na prontidão dos crentes
em se reunir e também em sua disposição de dar e receber a exortação e instrução do Senhor Jesus Cristo. Estimular, provocando e encorajando o amor e as boas obras deve ser despertada para com os demais irmãos em Cristo Jesus, que é nós. No início da minha mensagem, nós lemos: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Nós também temos que ter ousadia para levar o amor do Senhor Jesus Cristo a outras pessoas, levar o Evangelho, as boas novas, às outras pessoas também. Que no texto aqui, ele nos diz: e consideremos uns aos outros para nós estimularmos o amor. Irmãos, aqui nós, reunidos através do corpo de Cristo Jesus, nós temos que estimular este amor, nós temos que anunciar as boas obras. E nós aprendemos isso tudo na igreja, Nós vimos um resumo de Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 24. Agora nós vamos entrar no versículo 25, então, que vou para os pontos da minha mensagem, que é a importância da igreja na vida do cristão. A importância da igreja na vida do cristão. O primeiro ponto da minha mensagem é: o cristão nunca deve deixar de congregar. O cristão nunca deve deixar de congregar. No versículo 25, nos diz assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Irmãos, nós vemos aqui no texto bíblico, no capítulo 19 a 24, que o amor de Deus por nós, o que Deus fez por nós, Deus nos salvou, Deus nos libertou, né? Nós vemos aqui que Deus fala para nós estimularmos o amor de Deus, fala que nós devemos levar a esperança através da palavra de Deus para as pessoas que estão lá fora. Nós aprendemos tudo isso, irmãos. A maioria das pessoas aprenderam tudo isso na igreja. Eu creio que a maioria das pessoas, elas se convertem, mas o crescimento espiritual da pessoa, ela só se encontra na igreja. Aí ela vai crescendo espiritual. É o que aconteceu comigo. Fui salvo, fui transformado, vim na igreja, e através da igreja foi me estimulando. Eu fui querendo ler a palavra de Deus, querendo saber mais das coisas de Deus, e eu aprendi as coisas na igreja. Então, irmãos, por isso que eu falei que o cristão nunca deve deixar de congregar. Por isso, porque na igreja nós aprendemos 90% das coisas cristãs são na igreja. Sabemos que tem pessoas que aprendem em sua casa, lendo a palavra de Deus, orando com o Senhor, mas é a igreja. E Deus não ia deixar escrito na palavra dele se não fosse importante essa questão de não congregar, de deixar a sua igreja, deixar a igreja de lado, mas sim ter uma comunhão íntima em oração e leitura da palavra na sua casa. Deus não ia deixar registrada para nós a palavra de Deus, não deixando a nossa muita congregação, como é costume de alguns. Irmãos, e nós vemos aqui então que o cristão nunca deve deixar de congregar, certo? E trazendo para essa mensagem aqui hoje, sobre o que foi mencionado ali na escola bíblica dominical, percebo que quando uma família ela serve ao Senhor, como o Bebeto usou o exemplo do Samuel, do Davi, chegando na casa de Deus, para cultuar Deus, se envolvendo na casa de Deus, eles estão sempre nos cultos, eles têm aprendido aqui na igreja. Então, nós vemos a importância da igreja na vida nossa e na vida da nossa família. Pode reparar, irmãos, que quando você vê uma família inteira na igreja, é porque os pais
dão a certa importância de não deixar de congregar na igreja. Nós vemos, muitos missionários nós vemos também, mas nós vemos nas igrejas, e como na nossa igreja, famílias inteiras na igreja, como a família do Sandro, pode usar como exemplo também, Sandro, Rafaela, Lara, Sara, desde pequeno eles vêm no culto, é uma grande bênção. Nós vemos a família crescer espiritualmente, e essa questão de não deixarmos de congregar envolve muitas coisas em nossas vidas, e nós, servos do Senhor Jesus Cristo, nós não devemos. Se você está fraco na fé, peça perdão a Deus e esteja nos cultos. Nós vemos aqui, nós estamos estudando sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, e a semana inteira fiquei refletindo sobre vencendo gigantes, como o pastor pregou ali na quarta-feira. Interessante, irmãos, como nós aprendemos na casa de Deus, mas é interessante também, irmãos, como muitos irmãos não se preocupam de estar na casa de Deus, não é verdade? Muitas pessoas não dão certa importância de estar na quarta-feira para aprender a palavra de Deus. A comunhão, irmãos, na igreja é necessária para que a nossa família cresça espiritualmente e não afaste dos caminhos de Deus. Nós vemos muitos filhos, filhas e até mesmo maridos e esposas afastados de Deus. Por quê? Porque começou assim: vou faltar de quarta-feira, hoje não vou não, cheguei muito cansado do serviço, outro dia eu vou, sábado eu vou, domingo eu vou, já vou na igreja, cheguei cansado, não vou. E aí começa desse jeito. O inimigo trabalha desse jeito na vida dos familiares, pode perceber isso. E aí na próxima quarta eu fui, na próxima quarta não vou não tem a igreja como prioridade em suas vidas, porque quando nós vemos uma família que tem a igreja como prioridade em sua vida, pode ter certeza, nós vemos Deus na vida dessa família, porque nós vemos essa família que o esposo serve a Deus, a esposa serve a Deus, eles têm oração diária na sua casa, eles têm leitura da palavra de Deus, os filhos estão em sujeição, os filhos estão firmes nos caminhos do Senhor. Irmãos, a mensagem de Deus, ela está para nós e para mim também. Aqui no sobretítulo é exortação à ousadia e à santidade, e trazendo para não deixarmos de congregar, é o que vai acontecer, e é o que tem acontecido em famílias de pessoas que não querem ter um comprometimento com o Senhor e deixa as coisas de Deus de lado. Então, irmãos, nós devemos rever a nossa situação familiar, e se você não tem seu pai ou sua mãe aqui, examine a sua situação pessoal com Deus. Qual a importância que você tem dado para a casa de Deus? Nós vemos aqui o pastor Alexandre comunicando para os irmãos estar na casa de Deus na sexta-feira. Não precisava comunicar, isso é o dever de todo salvo em Cristo Jesus, é de estar na casa de Deus. Olha o sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário por nós. Deus foi lá, morreu por nós, Deus derramou seu sangue lá por nós, e nós não importamos para as coisas de Deus. Tem que ficar aqui de culto, implorando para os irmãos vir de quarta-feira na casa de Deus. É inacreditável, irmãos. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não foi suficiente para mim e para você? Nós vemos, irmãos, que, exemplo, se você tira uma brasa do fogo, essa ilustração, esse exemplo é muito citado, né? Se você tira uma brasa ali do fogo ali, que está pegando fogo ali, aquela pessoa, usando para os crentes, né? Mas ali está pegando fogo, e você vai tirar ela vai e se apaga, o fogo se apaga. É o que acontece conosco. Quando você deixa de vir na casa de Deus, quando eu e você não prioriza as coisas de Deus, a casa de Deus, é o que acontece em nossas vidas. Nós vamos se apagando, a nossa comunhão com Deus vai se apagando. Aí, às vezes, irmãos, nós acordamos
Às vezes nós acordamos, porque às vezes pessoas ainda estão dormindo ainda. Pessoas estão dormindo. Nós, irmãos, temos esse privilégio de servir a Deus. Tenho certeza que em outros países muitas pessoas amariam de estar de quarta-feira na casa de Deus, domingo de manhã na casa de Deus, domingo à noite na casa de Deus, mas eles não podem, porque nos seus países são proibidos cultuar a Deus, e nós temos esse livre acesso, e nós não queremos estar na casa de Deus. Nós vamos na casa de Deus, se der eu vou, se não der eu não vou, não está preocupado com a casa de Deus. Irmãos, se nós abandonarmos essa atitude em nossas vidas de não colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nas nossas famílias, pode ter certeza, nós vamos ver muitas famílias derrotadas, muitas famílias tristes dentro da igreja, porque deixou de olhar para Jesus Cristo e deixou de congregar. A palavra de Deus, ela é muito clara para nós: não deixando nossa muita congregação. E ainda Deus ainda manda colocar aqui, como é costume de alguns. Não são todos que deixam a casa de Deus. Temos as pessoas fiéis a Deus, mas isso aqui, irmão, é para todos nós. Nunca deixarmos de olhar para o Senhor Jesus Cristo, sempre olhar para Ele, e nunca deixarmos de congregar, porque o dia que nós deixarmos de congregar, as nossas famílias estarão destruídas pelo diabo. E aí, irmãos, Deus ele restaura. Mas é tão simples, irmãos, nós não precisarmos de uma restauração. É só nós ficarmos firmes, é só nós não deixarmos de cultuar ao Senhor, é só nós estarmos na casa do Senhor nas quartas-feiras, aprender mais do Senhor, se envolver mais na obra do Senhor. Nós temos esse privilégio, irmãos, nós temos que usar esse privilégio em nosso favor. Porque o Samuel, Davi, como o Bebeto usou de exemplo, está na casa de Deus? Porque os pais estão na casa de Deus, porque os pais se preocupam com as coisas de Deus. Mas deixa eles desviar do caminho de Deus, deixa eles desviar na fé, para você ver seus filhos saindo para as festas deste mundo e os seus pais: eu já falei, filho, é para você não ir. Mas você já falou, mas que pai que eu sei? Fala para não ir, mas falar não resolve nada, você não manda no seu filho. Então nós, irmãos, temos que tomar cuidado de não deixarmos de congregar. Porque se você está congregando, se você está na casa de Deus, seu filho vai estar envolvido nas coisas de Deus, você vai estar mais perto de Deus, e aí você vai estar em paz, como o Bebeto estava. Saiu daqui, deixou sua filha, foi lá para a casa do seu pai, sabendo que a sua filha estava num lugar onde pessoas estavam cultuando a Deus e louvando a Deus. Então, nós temos o dever de nunca deixarmos de congregar e colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, e a casa de Deus em primeiro lugar. A casa de Deus abriu a porta na quarta-feira, esteja aqui na quarta-feira. Sabe que eu ouvi um dia de um pastor e peguei isso para a minha vida, talvez possa ser incentivo para você. É impressionante quando você vai viajar. Nossa, você se programa, você fica feliz de viajar, você se programa ali uns dias antes, você para viajar. Que gostoso! Não é gostoso viajar? É uma bênção viajar. Mas aí chega na quarta-feira, você não se programa para vir na casa de Deus. É interessante como acontece. Aí esse pastor falou assim, numa reunião que eu estava, em algum lugar, falou assim, eu só não vou na casa de Deus, não é porque eu sou pastor, como o pastor já disse também, não é porque ele é pastor, ele tem que estar na igreja de quarta, sábado, domingo, de manhã, domingo à noite. É um dever de todos os salvos em Cristo Jesus estar na igreja. Eu só não vou na igreja se eu estiver viajando ou se eu estiver realmente doente. Tem uma dor de cabecinha, irmão, dá para vir na igreja. Dor de cabeça você na sua casa ou aqui, vai ser a dor de cabeça do mesmo jeito. Então você não tem desculpa de não vir na igreja. Você está cansado? Você acha que os irmãos que vêm na quarta-feira também não estão cansados?
nós cansamos, irmãos, nós somos falhos, nossa carne cansa. Imagina se Deus cansasse de nós, irmãos, nós estaríamos perdidos. Mas Deus não nos cansou de nós, não. Deus nos amou, Deus nos preparou esse privilégio para nós aqui estarmos reunidos no seu nome. Então, irmãos, é prudente da nossa parte ter sempre em nossa mente que Cristo não disse que a vida do cristão seria fácil. A nossa vida não é fácil. E Deus deixa também registrado na palavra de Deus para nós, em João capítulo 16, versículo 33, que diz: no mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Realmente, Deus venceu o mundo. Agora só falta nós vencermos a nossa carne para estarmos na casa de Deus, para não deixarmos de congregar ao Senhor. Só depende de nós, porque Deus ele já venceu este mundo. Agora só depende de nós de vencermos, de estarmos na casa do Deus vivo. Infelizmente, muitos cristãos estão deixando de estar nos cultos de domingo cedo também, porque a cama é mais gostosa. Eu acordo a semana inteira, irmãos, 6 horas da manhã para trabalhar. No domingo eu quero descansar. No domingo é dia de descansar. Domingo é dia do Senhor também, irmãos. Domingo também é dia do Senhor. Faça igual muitos aqui fazem: sai do culto, almoça e vai dormir. E esteja preparado para o culto da noite. Não deixa, irmãos, o inimigo trabalhar na vida dos irmãos. E falo para mim também, para não deixar o inimigo trabalhar na minha vida, porque nós queremos o comodismo, irmãos. Nós queremos ficar em nossa casa, nós queremos ir em outros lugares, mas nós temos um texto nos exortando, nos mostrando o nosso dever. E quando nós perguntamos para os cristãos qual o motivo de tanta ausência nos cultos e nas orações, no culto de orações, dos homens ou mulheres, aqui nos trabalhos da igreja, a resposta geralmente é uma só: são as lutas, cheguei cansado. Essas são as respostas que nós damos para nós mesmos. Mas Deus, pode ter certeza, irmãos, que Deus está vendo. Deus está vendo qual a importância que nós damos para Ele, o que Cristo significa para nós. Deus está vendo. E é bom lembrarmos que Deus não nos permite passar por lutas que não temos condições de suportar. Talvez você está desanimado de servir ao Senhor, seu filho está afastado do Senhor, sua filha, o seu marido, sua esposa, a sua vida está de mal a pior, você perdeu o emprego, você não tem dinheiro para pagar as contas. Irmãos, isso não tem nada a ver de congregar, de estar na casa de Deus. Deus não tem nada a ver com o nosso problema, mas eu tenho certeza que Deus também não deixa nós passarmos por provações que nós não conseguimos suportar. Que na palavra de Deus nos diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Então, irmãos, não importa a consequência, a vida que você está levando, se está tudo ruim na sua vida, não importa, esteja na casa de Deus, esteja para cultuar a Deus, porque Deus, Ele não pecou contra você. Deus não pecou contra você. Deus é perfeito. Deus merece nosso louvor. A nossa vida deve ser consagrada a Deus. Então, se nós temos fôlego, se nós temos perna, se nós temos condições de estar na casa de Deus, vamos estar na casa de Deus. Não importa. Nós temos, irmãos, que perseverar em estar na casa do Senhor, pois as lutas atingem a todos nós. O fato de decidir deixar de congregar por causa das adversidades só vai aumentar o grau de problema que você vai enfrentar em sua vida. Só vai aumentar, pode ter certeza disso. E
Irmãos, nós não somos também, irmãos, crentes para estarmos fazendo a nossa vontade, mas sim fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus no texto foi bem clara para nós: não deixando de congregar, como é costume de alguns. No fim, aqui, temos que ser conscientes que passar por adversidades não é nada agradável, mas no entanto sabemos que a Bíblia nos ensina a fazer que nós nunca devemos desanimar e de deixar de congregar. E no fim de cada adversidade, nós vamos perceber que estamos mais dependentes de Deus, mais maduro, mais fortalecido, mais experiente, mais confiante e mais próximo de Deus. Sendo assim, vejo que as aflições, que as tribulações têm contribuído para nos aproximar cada vez mais perto de Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 12 nos diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Irmãos, está cansado? Esteja na igreja. Está passando problemas? Esteja na igreja. Está separando a mulher? Esteja na igreja. E aí na igreja você não vai separar da mulher não. Então, irmãos, o que tiver em nossas vidas está ruim, esteja na igreja. Escutei uma vez também no pregador, interessante: você está afastado de Deus, é melhor se afastar de Deus na igreja, porque a palavra de Deus vai vir ao seu encontro e você vai se arrepender do seu pecado e você vai se animar novamente. Então, irmãos, a casa de Deus é um privilégio para nós salvos em Cristo Jesus. Por isso que esse é um dos motivos, e vários outros motivos que mencionei aqui, que nós nunca devemos abandonar a nossa congregação, a nossa igreja. Nunca, irmão. A palavra nunca, sempre alguém falou para mim que a palavra nunca é muito forte, mas essa palavra pode ser usada aqui. Nunca deixe de congregar. Então, irmãos, coloque a igreja de Deus vive em primeiro lugar em sua vida e em minha vida. O primeiro ponto: o cristão nunca deve deixar de congregar. O segundo ponto da mensagem: o cristão nunca deve deixar de seguir o exemplo de Cristo. Irmãos, o cristão nunca deve deixar de seguir o exemplo de Cristo. Muitas pessoas usam isso: deixei de ir na igreja porque o irmão pegou contra mim, o irmão falou mal de mim, o irmão não gosta de mim, o irmão não me cumprimenta. Irmãos, isso aí não é desculpa para nós deixarmos de congregar. Porque no segundo ponto da minha mensagem fala sobre isso aqui: o cristão nunca deve deixar de seguir o exemplo de Cristo. Não é exemplo do Michel pecador, não é exemplo dos irmãos, mas sim o exemplo de Cristo. Cristo, Ele é perfeito. Nós vemos aqui no texto mais para frente, aqui em Hebreus capítulo 12, que diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhes está proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo, ainda não resistir até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vós esqueceis da exortação que argumenta conosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanime quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Irmãos, a mensagem do Senhor para nós é uma exortação essa noite. E não é eu que estou aqui falando, mas sim a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus, e a palavra de Deus era bem clara para nós. Nós vemos aqui no texto: porque, filho meu, não despreze a correção do Senhor. Isso não é uma correção do Senhor para nós não deixarmos a nossa muita congregação, como é costume de alguns. E
O segundo ponto, o cristão nunca deve deixar de seguir o exemplo de Cristo, porque Cristo, Ele é perfeito, e o sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário por mim e por você é perfeito também, e Ele não merece nós cultuarmos a Ele de qualquer maneira, de qualquer forma em nossas vidas. Ele merece que nós devemos cultuar a Ele com todo o louvor, com toda a honra e com toda a glória, porque Ele é merecedor e Ele merece esse louvor nosso. Nós temos a obrigação de louvar ao Senhor, nós temos a obrigação de estar na casa de Deus para aprender mais de Deus, porque, irmãos, nós vimos aqui que Ele corrige, Deus corrige, e se você é um filho de Deus, a correção vai vir para mim, para você também. Nós vemos aqui então, irmão, para mostrar aos cristãos judeus que eles deveriam prevalecer firmes contra as dificuldades. O escritor de Hebreus usou o exemplo de Cristo, que é o exemplo perfeito, que é o exemplo que ninguém pode falar algo, ninguém tem autoridade de falar algo sobre Cristo Jesus, que Cristo Jesus deixou de fazer, porque Ele já fez por nós ali na cruz do Calvário. Nós vemos aqui que Cristo Jesus, Ele renunciou o seu trono lá no céu. Ele renunciou a adoração aos anjos. Ele assumiu a forma de homem aqui nessa terra e veio a viver entre os homens aqui na terra também. E Ele foi perfeito. Ele foi perfeito. E Ele cumpriu o que Deus quis que Jesus Cristo viesse e cumprisse aqui na terra. No ministério terreno de Jesus, irmãos, Ele foi tentado em tudo. E tenho certeza que nós também somos tentados em tudo. Nós somos tentados também. Porém, sem pecar Ele. Nós somos pecadores, mas Ele sem pecar. Ele enfrentou a fúria dos seus opositores, que pretendiam matá-lo. Foi humilhado, maltratado, incompreendido, mas não desistiu de sua missão, mas foi até o fim. Essa mensagem, destinada aos crentes judeus, continua sendo tendo o mesmo valor para todos nós cristãos, crentes em Cristo Jesus hoje. Nós devemos se esforçar em seguir o exemplo de Cristo, pois em tudo Ele foi vencedor. Por isso, um dos mais importantes ensinamentos do escritor é que todo cristão que quiser seguir o exemplo de Cristo para ter uma vida vitoriosa, deve sempre olhar na direção certa, que é olhar na direção certa, é fixar os olhos em Jesus Cristo. Podemos seguir o maior exemplo, que é Jesus Cristo. Irmãos, e quando uma pessoa estar olhando e seguindo o exemplo de Cristo Jesus, tenho certeza que ela não vai querer deixar de congregar, não vai querer deixar de estar envolvido na casa de Deus. Ela não vai querer deixar. Então, irmãos, vamos sempre olhar para Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós temos um exemplo perfeito e claro para nós aqui essa noite. Não há desculpa para mim, para você, em dar para não estar na casa de Deus, cultuando a Deus. Irmãos, desejamos experimentar mais de Deus? Precisamos caminhar com pessoas que têm experiência com Deus, pois essas são como um canal ou meio para mantermos Deus como foco em nossas vidas. E como nós podemos estar com pessoas que estão perto de Deus? É na casa de Deus, não é com os seus familiares do mundo, não é com as pessoas, seus amigos lá do mundo, mas sim com as pessoas que estão na casa de Deus,
buscando o mesmo propósito que você é, de glorificar a Deus e sempre olhar para Cristo Jesus. Assim nós vamos experimentar mais de Deus, assim nós vamos estar mais perto de Deus, porque nós vamos estar olhando para Cristo e nós vamos estar tendo automaticamente a comunhão de estar na casa de Deus, cultuando ao nosso Deus. Simples assim, irmãos. É muito simples. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixou tudo para nós. É muito simples. Simples. Só basta nós cumprirmos. Só basta nós cumprirmos. É muito simples. O preço já foi pago na cruz. Agora depende de nós. Nós queremos fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus. Concluo dizendo: precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, irmãos. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. É interessante quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Você não vai pensar duas vezes: eu estou cansado, eu vou no culto ou não, eu vou participar da programação ou não. Hoje tem a programação aqui na construção. Esses dias eu fui na programação lá, teve um feriado, eu ia viajar, não deu para viajar, e aí eu fui na programação. Tinha até falado com o pastor que eu ia viajar, mas eu fui na programação ali e falei assim, e veio na minha mente: nossa, eu podia ficar em casa hoje, tão gostoso, né? Mas não, irmão, se tem programação da igreja, se envolva, esteja lá conosco também. É uma bênção. Tudo que envolve as coisas de Deus, nós, crentes em Cristo Jesus, temos que estar envolvidos. Temos que estar envolvidos, irmãos. Assim, nós sempre colocaremos as coisas de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Aí você nunca vai duvidar: eu vou, não vou. Não, eu tenho que ir, porque Deus em primeiro lugar na minha vida. É assim que acontece na vida de uma pessoa que está firmando no caminho de Deus. Tem uma programação, eu vou entregar folheto, esteja aqui para entregar folheto. Eu vou, vai ter comunhão lá, não tem dinheiro, fala com a diretoria, fala com a igreja, vai do mesmo jeito. Entendeu, irmãos? Então, vamos se envolver e vamos aproveitar, já começar desde quarta-feira agora. Esteja todos nós aqui, a quantidade de pessoas que nós estamos aqui no domingo. Estejam todos nós aqui e vamos animar os irmãos que não estão hoje aqui para estar também na quarta-feira. Vamos estar na sexta-feira também, no sábado também, no domingo. Irmãos, é uma grande bênção, um privilégio que nós temos. Como eu disse, muitas pessoas queriam estar cultuando a Deus e muitos não podem. E nós temos esse privilégio, vamos estar em favor nosso. Então, irmãos, coloque Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Vamos colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Precisamos estar na igreja, onde congregamos. Só assim vamos aprender da palavra de Deus e no tempo certo Deus nos levanta para fazer a sua obra, como o pastor já disse e como a palavra de Deus diz. Tem como chamar uma pessoa que não está firme nos cultos? Você não está firme nos cultos? E gente, você não quer ter algum ministério, fazer algo? Para Deus nem nos cultos você se importa? Então, irmãos, olha aqui, é um relatando. Esteja firme que tem trabalho para todos. Esteja firme, esteja na casa de Deus e seguindo sempre o exemplo de Jesus, que é referência de vida para todo cristão. Jesus Cristo, Ele é o exemplo de vida para todo cristão. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz em Salmos 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, nós temos que ter essa alegria em nosso coração também, em nossa vida. A casa de Deus está com portas abertas. Amém? Vamos alegres para a casa de Deus. E também tem um outro versículo, que em Salmo 133, versículo também 1, que fala sobre quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Irmão, é uma bênção nós vermos a igreja cheia, é uma bênção nós podermos ter comunhão
com os irmãos, compartilhar experiências que nós temos aprendido no nosso dia a dia para glorificar a Deus e ajudar outras pessoas lá fora. Irmãos, esses dois textos aqui, como salmista, em pelo menos 2 oportunidades, fala sobre a importância da igreja. No final da minha conclusão, é uma bênção poder cultuar a Deus. Tenho certeza, irmãos, que você que é salvo em Cristo Jesus também entende isso, que é uma bênção cultuar a Deus. Então, irmãos, nessa noite vamos pedir perdão para Deus, vamos pedir para Deus nos reanimar, nos reavivar, para nós estarmos colocando a casa de Deus como prioridade em nossas vidas, em nossa família, para nós sermos uma família abençoada. Assim teremos também uma igreja abençoada por diversas famílias no Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, o Senhor pode chegar. Deus abençoe a todos.